Oi, gente, tudo bem? Vamos ouvir a voz de Deus mais uma vez? E antes de iniciar o nosso estudo de número 11, que é salvação pela graça, vamos fazer uma oração? Oremos. Senhor Deus e Pai, que habita nos céus, obrigada por mais um dia de vida, Senhor. Obrigada pelas suas bênçãos, obrigada pela sua proteção. Que o Senhor se faça presente aqui no meio de nós, que o Senhor aceite a nossa oração, que o Senhor nos dê entendimento da tua palavra. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Salvação pela graça. Aqui em Jó, capítulo 25, versículo 4, Bildade, amigo de Jó, faz uma pergunta. Ele diz assim: como pode então o homem ser justo diante de Deus? Como pode ser puro quem nasce de mulher? E essa é uma pergunta muito interessante. Como pode o homem ser justo diante de Deus? O homem pecador, indigno, que nada que nós façamos pode nos fazer ser justos diante de Deus. Nós só somos justificados através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário por nós, porque nós não temos mérito nenhum. E hoje nós vamos estudar um pouco sobre isso, né? Como era a salvação no Antigo Testamento? Como ocorria a salvação no Antigo Testamento? Gênesis 6, versículo 8. Diz assim: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Agora, é capítulo 15, versículo 6 de Gênesis ainda. E diz assim: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Salmo 6, versículo 4. Volta-te, Senhor, e livra-me, salve-me por causa do teu amor leal. E agora o Salmo 13, versículo 5, que diz assim: eu, porém, confio no teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. E agora o capítulo 86 de Salmos, versículo 15. Que diz assim: mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Então, como ocorria a salvação no Antigo Testamento? Era através da graça de Deus. A salvação sempre foi pela graça. Nada que nós fizermos, nada que aquelas pessoas pudessem fazer, poderia lhes garantir a salvação. Nada. Nós estamos, desde que Adão e Eva pecou, nós estamos vivendo no pecado. Nós nascemos pecadores. E não tem como a gente ser justo diante de Deus se não for através dos méritos de Jesus, se não for através do amor misericordioso de Deus. Só através dele. Nada que eu faça pode me justificar diante de Deus. E lá quando... Oi, gente, tudo bem? Vamos ouvir a voz de Deus mais uma vez? E antes de iniciar o nosso estudo de número 11, que é salvação pela graça, vamos fazer uma oração? Oremos. Senhor Deus e Pai, que habita nos céus, obrigada por mais um dia de vida, Senhor. Obrigada pelas suas bênçãos, obrigada pela sua proteção. Que o Senhor se faça presente aqui no meio de nós, que o Senhor aceite a nossa oração, que o Senhor nos dê entendimento da tua palavra. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Salvação pela graça. Aqui em Jó, capítulo 25, versículo 4, Bildade, amigo de Jó, faz uma pergunta. Ele diz assim: como pode então o homem ser justo diante de Deus? Como pode ser puro quem nasce de mulher? E essa é uma pergunta muito interessante. Como pode o homem ser justo diante de Deus? O homem pecador, indigno, que nada que nós façamos pode nos fazer ser justos diante de Deus. Nós só somos justificados através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário por nós, porque nós não temos mérito nenhum. E hoje nós vamos estudar um pouco sobre isso, né? Como era a salvação no Antigo Testamento? Como ocorria a salvação no Antigo Testamento? Gênesis 6, versículo 8. Diz assim: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Agora é capítulo 15, versículo 6 de Gênesis ainda.
E diz assim: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Salmo 6, versículo 4. Volta-te, Senhor, e livra-me, salva-me por causa do teu amor leal. E agora o Salmo 13, versículo 5, que diz assim: Eu, porém, confio no teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. E agora o capítulo 86 de Salmos, versículo 15. Que diz assim: Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Então, como ocorria a salvação no Antigo Testamento? Era através da graça de Deus. A salvação sempre foi pela graça. Nada que nós fizermos, nada que aquelas pessoas pudessem fazer, poderia lhes garantir a salvação. Nada. Nós estamos, desde que Adão e Eva pecou, nós estamos vivendo no pecado, nós nascemos pecadores. E não tem como a gente ser justo diante de Deus se não for através dos méritos de Jesus, se não for através do amor misericordioso de Deus. Só através dele. Nada que eu faça pode me justificar diante de Deus. E no Antigo Testamento, né, a salvação era pela graça. E como é no Novo Testamento? Vamos ver nossa Bíblia. Vamos abrir em Atos, capítulo 15, versículo 11. Que diz assim: De modo nenhum, cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como eles também. E agora, Efésios 2:8. Que diz assim: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Romanos 3:24. Que diz assim: Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Agora, 1 João, capítulo 5, versículos 11 e 12, que diz assim: E este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, a salvação no Novo Testamento também é pela graça. Então, a salvação no Novo Testamento, assim como no Antigo Testamento, é pela graça, é uma continuação, né? A salvação que foi oferecida ali desde o Éden, que foi dita que Jesus viria para morrer pelos nossos pecados, e aqueles sacrifícios simbolizavam Jesus, então no Novo Testamento também continua sendo pela graça. Nada que nós fizermos pode nos justificar diante de Deus. É só através de Jesus. Aqui diz que quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então é através do sacrifício de Jesus, através da aceitação desse sacrifício na cruz por nós. Aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 20, diz assim: Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos a favor de vocês. Então, nossa salvação não é através de coisas que se possam comprar ou vender, de coisas que perecem, mas sim através do sacrifício perfeito de Jesus na cruz por nós. O que Jesus fez para nos salvar? Hebreus 9:22. O que Jesus fez para nos salvar? Hebreus 9:22 diz assim: De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. E agora, Romanos 5:8. Que diz assim: Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Então, Jesus derramou seu sangue na cruz para nos dar a salvação. Jesus morreu por nós, porque a salvação, porque a remissão dos pecados exigia o sangue. Lá diz que o salário do pecado, na Bíblia diz que o salário do pecado é a morte.
Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então nós merecíamos a morte por termos uma vida pecaminosa, por sermos pecadores. Mas Jesus nos deu o seu sangue para que nós não tivéssemos o que nós merecemos, mas que nós tivéssemos vida através do seu sacrifício, né? E a salvação que foi concretizada ali na cruz, ela foi prometida desde o Éden. E ela está disponível a todo aquele que aceitar. Quem aceitar a salvação pode ser salvo, porque a salvação é de graça. Nós podemos aceitar essa salvação que vem de Jesus. E nós vamos ver aqui 6 passos para quem aceitar a salvação. Como confirmar a nossa salvação? Através desses 6 passos. Que diz assim, Atos 16, versículo 31. Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e a sua casa. Então, qual é o primeiro passo? Nós precisamos crer em Jesus. E agora vamos voltar um pouquinho aqui, Atos capítulo 4, versículo 12. Que diz assim, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então nós precisamos crer em Jesus, crer no nome de Jesus e seremos salvos. O segundo passo está em Atos 3, versículo 19. Que diz assim, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados. Então, o primeiro passo é crer em Jesus e o segundo passo é arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos nos arrepender, que de nada adianta eu crer em Jesus e continuar em uma vida de pecado, continuar achando que está tudo bem, que está tudo certo. Não adianta. Então, o segundo passo é arrepender dos meus pecados e converter, né? Que assim que eu me arrependo dos meus pecados, eu tenho que mudar de vida. Se eu me arrependo daquilo que eu fazia de errado, mas eu continuo fazendo, então eu não me arrependi. Não faz sentido? Então eu preciso crer em Jesus, me arrepender dos meus pecados, saber que aquilo ali que eu estou fazendo não está certo e mudar de vida, converter, mudar a direção do meu caminho, mudar a minha vida, transformar. Se eu gostava de fazer aquilo, mas eu sei que é errado, eu preciso parar de fazer e começar a fazer as coisas que agradam a Deus. O próximo passo, 1 João 9 diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então nós precisamos confessar nossos pecados. Confessar para quem? Confessar para Deus, que Ele é capaz de perdoar os nossos pecados. Só Ele pode nos perdoar dos nossos pecados, né? Então nós precisamos crer em Jesus, nos arrepender, converter e confessar nossos pecados para Deus, porque Ele é capaz de nos perdoar. Agora o quarto passo está lá em Mateus 19, versículos 16 e 17. Que diz assim, eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Jesus lhe respondeu, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Então, a partir do momento que eu aceito a salvação, que eu creio em Jesus, que eu me arrependo dos meus pecados, eu converto dos meus maus caminhos e começo a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, confesso os meus pecados, eu começo a seguir os mandamentos de Deus. Porque os mandamentos de Deus, eles são como um espelho para nós. Quando você está com alguma mancha, com alguma sujeira, o espelho mostra para você onde está sujo, onde está aquela sujeira, para que você possa consertar. E os mandamentos de Deus também são assim, eles são como um espelho para a nossa vida, para que possamos ver onde estamos errando, o que nós estamos fazendo de errado, para que possamos consertar. Então, nós precisamos guardar os mandamentos de Deus. E o quinto passo, que está em Marcos 16, 16. Que diz assim, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, precisamos crer e sermos batizados. Nós precisamos ser batizados para a remissão dos nossos pecados. Precisamos ser batizados, assim como Jesus foi batizado ali por imersão, que significa, simboliza a morte para o velho homem e uma ressurreição para a nova vida, uma vida de acordo com a vontade de Deus. Então nós precisamos ser batizados para que possamos nos redimir dos nossos pecados.
é um símbolo, é uma morte para a velha vida e o nascimento para uma nova vida. Nós precisamos ser batizados. E o sexto passo, que está em Mateus 24, 13. Após a gente crer em Jesus, arrepender dos nossos maus caminhos, nos converter, confessar nossos pecados, guardar os mandamentos de Deus, precisamos ser batizados para viver uma nova vida. E o que precisamos fazer mais? Mateus 24, 13, que diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós precisamos permanecer firmes nos caminhos do Senhor. Precisamos ser perseverantes, continuar firmes. É um processo. Todo dia a gente tem que viver para fazer a vontade de Deus. Todo dia a gente tem que decidir estar ao lado de Jesus. Escolher viver uma vida separada, uma vida diferente da que as outras pessoas vivem, da que a maioria vive. Nós devemos andar na contramão do mundo, porque devemos seguir a palavra de Deus. As pessoas não se importam muito com a palavra de Deus. As pessoas dizem que tudo é relativo, que essas coisas não importam, que o importante é o coração, que o importante é a minha consciência, mas não é. O importante é seguir a palavra de Deus. O importante é conhecer Jesus e ser salvo, ser liberto do pecado. Conhecer Jesus, aceitar a salvação que Ele nos oferece. Porque por mim mesma eu não posso ser salva, mas através dos méritos de Jesus, através da morte de Jesus na cruz do Calvário, através do sangue que Ele derramou por mim, eu posso aceitar a salvação. Eu sou salvo e eu preciso viver como uma pessoa salva. Nada que eu faça pode me dar salvação, nada. Eu posso doar todo o meu dinheiro para os pobres, eu posso me chicotear, eu posso fazer muitas coisas. Mas nada disso vai me garantir a salvação. A salvação é de graça, é só Jesus que pode oferecer. Então eu preciso apenas aceitar essa salvação. E a partir do momento que eu aceito a salvação, eu passo a viver como uma pessoa salva. Então foram todos aqueles passos que eu disse, né? Crer em Jesus, arrepender e converter, confessar os pecados, seguir os mandamentos, ser batizados e continuar firme, ser perseverante, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. E hoje nós aprendemos sobre a salvação pela graça, né? Jesus morreu na cruz para nos dar a salvação. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a salvação é só pela graça. Ali, quando começou a sacrificar os cordeiros, simbolizava Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que viria morrer por nós. Então tudo aquilo ali era um símbolo. O sangue não era para aplacar a ira de Deus, era apenas um símbolo de que Jesus viria um dia morrer por nós. E Jesus veio, morreu por nós e nos oferece salvação pela graça. E basta nós aceitarmos essa salvação e somos salvos. E passamos a viver como pessoas salvas. Então, você está disposto a perseverar firme nos caminhos do Senhor, a permanecer firme, a buscar santificação a cada dia, porque é um processo diário. Hoje eu busco ser diferente, amanhã eu preciso buscar de novo, porque o que fiz hoje não vai adiantar para amanhã. É todo dia que a gente tem que buscar aceitar a salvação, buscar ser salvo e buscar viver como uma pessoa salva. Eu espero que você tenha conseguido ouvir a voz de Deus. Então vamos fazer uma oração para finalizar? Oremos. Obrigada, Senhor, por ter nos dado a salvação, que é pela graça. Nada que eu faça pode me garantir a salvação, mas apenas aceitar que o Senhor morreu na cruz por mim, aceitar o seu sacrifício salvador. Obrigada por esse amor infinito por mim. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, Senhor. Que o Senhor nos abençoe a cada dia, abençoe cada pessoa que fizer este estudo aqui, Senhor. Que possamos sempre compreender a sua palavra e buscar colocar em prática. Que o Senhor permaneça conosco e perdoe nossos pecados. Porque nós somos pecadores, não merecemos nada, mas estamos aqui implorando pelos teus méritos. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço, que Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo.